Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Eu sou Júlio Falcão e retorno com a palavra do eterno Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar em Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbio de Salomão, que fala sobre generosidade, será a base para nossa meditação de hoje. O dicionário brasileiro define a palavra generosidade como virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. Magnanimidade. Jesus, quando caminhou por essa terra, foi o exemplo supremo desta palavra. Por onde ele passava, sempre distribuía o alimento espiritual e o alimento físico para matar tanto a fome espiritual como a fome física. A pessoa que não gosta de ajudar o próximo, que não se comove com a dor do necessitado e se diz cristão, está enganando a si mesma e não passa de um ser egoísta. Deixa eu ilustrar um pouco o devocional de hoje com a história de um menino tímido e faminto. Numa certa manhã, uma criança saiu de casa e atravessou a rua em direção a uma mercearia. Ao chegar lá, ele pediu ao dono do estabelecimento um copo de água. A criança bebeu a água, agradeceu e deixou um papelzinho dobrado sobre o balcão. O dono da mercearia abriu o papel e leu o que estava escrito: nada. Ele ficou intrigado e pensativo. Na hora do almoço, a criança voltou e novamente pediu um copo de água. O homem lhe deu a água e, sem ele perceber, a criança saiu, mas antes deixou um papelzinho escrito nada. O homem fica mais intrigado ainda. No final da tarde, a criança voltou novamente, mas desta vez o homem se antecipou e já pôs o copo de água no balcão e ficou aguardando. A criança pediu água e, de novo, tentando não chamar atenção, colocou sobre o balcão outro papelzinho dobrado. O homem correu e pegou o papel e estava escrito a palavra nada. Ele chama a criança e indaga ela: Menino, por 3 vezes você veio aqui hoje, me pediu água e deixou estes papeizinhos. Quem escreveu estes bilhetes? O que significa isso? É uma brincadeira, uma travessura, uma chacota comigo? A criança lhe respondeu espontaneamente: Não, moço, eu jamais faria isso. E o que é então? Insistiu aquele homem. Sabe o que é, moço? Não temos nada para comer em casa. Minha mamãe e meus 2 irmãozinhos estão com fome. A água que o senhor me deu foi tudo o que eu comi hoje. E eu ia pedir a sua ajuda, mas estava com muito medo. Então, escrevi este bilhete. Desculpa, moço. Não vou mais incomodar o senhor. Comovido, o homem perguntou onde aquela criança morava e o deixou ir embora. Ele fechou seu estabelecimento, encheu algumas caixas com suprimentos para aquela família e foi até lá com o seu carro. Foi indescritível a emoção daquele momento estampada nos olhos do menino. Ele e a sua mãe agradeceram várias vezes e desejaram muitas bênçãos celestiais para aquele comerciante. Na saída, o menino entregou outro bilhete para o homem. Nele estava escrito tudo. O comerciante voltou para sua casa com a alma tranquila, mas com uma dúvida na cabeça. O que significaria aquele tudo? Seria obrigado por tudo? Ou quem sabe agora temos tudo? Ou ainda o discurso completo do menino: não temos nada para comer. Em casa falta tudo. Perguntas que ecoavam na cabeça daquele homem. Só o menino poderia responder isso. O que sabemos, com certeza, é que ele já havia escrito aquele bilhete com a palavra tudo antes mesmo do homem lhe dar o primeiro copo de água naquele dia. Sabe, querido, tem muitas famílias que nem têm o que comer hoje em casa, ou como comprar medicamentos importantes para a manutenção da vida. E será que nós, como cristãos,
Temos tido interesse de ir até a essas pessoas levar alívio? Será que não estamos sendo demasiadamente indiferentes com os mais necessitados? Entenda uma coisa, meu querido. Talvez o pouco que levamos de ajuda será o tudo que uma família terá. Pense nisso, que possamos refletir mais sobre a atitude generosidade e que possamos, definitivamente, fazer a nossa parte. Eu quero orar com você. Pai soberano, eterno e fiel, o teu Filho Jesus pregou generosidade por onde quer que ele passou. Pregou a caridade, o amor ao próximo. E às vezes, Pai, nos vestimos com a capa de santidade, com uma capa de cristãos, e não nos vestimos daquilo que o seu Filho disse que indicaria que somos discípulos dele, o amor ao próximo. Pai amado, perdoe pelas vezes que fomos omissos. Perdoe, Pai, porque às vezes estamos só levando o alimento espiritual e esquecendo do alimento físico. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos capacite espiritualmente, financeiramente, para que possamos ser a mão que leva o pão de Cristo na vida dos famintos. Tanto o pão físico como o pão espiritual, que é a sua palavra. Assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. Se você tiver oportunidade hoje, estenda as mãos a quem necessita. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.